TV Votoline. Compromisso com a verdade. Paz seja convosco, eu sou o pastor Carlos Alberto e este é o programa Redenção Teológica, transmitido pela Rádio e TV Votoline. Nesta aula nós vamos falar sobre o ateísmo, ou seja, a disciplina que aborda a doutrina que nega a existência de Deus. Semelhante a essa doutrina existe o panteísmo, acredita que Deus e todo o universo são uma mesma coisa. De igual modo nós temos também o ceticismo, defende que o indivíduo não pode chegar a nenhuma certeza. Já também existe o deísmo, aceita a existência de Deus, mas não acredita na doutrina, na autoridade da igreja ou da prática religiosa. Também nós temos o gnosticismo, que enquadra da mesma forma que estas seitas, essas religiões. O gnosticismo prega que o mundo foi criado por uma divindade imperfeita. Nós temos no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, nós vamos usar esse texto como base para a nossa refutação contra essas seitas e esses segmentos que não acreditam na existência e na totalidade de Deus e não acreditam também na existência de Jesus Cristo como homem e como Deus na terra. Nós vamos fazer menção então do capítulo de número 28 do livro de Mateus, no verso de número 11 ao versículo de número 15, onde a palavra de Deus nos revela: E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciou aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciões, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse verso de número 12, que nós acabamos de ler, dizendo, verso de número 13, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nos o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. Verso de número 15. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Então nós vemos que essa estratégia de Satanás contra a existência de Deus e contra a supremacia de Deus e a existência de Jesus Cristo como homem e como Deus na terra, isso não é de hoje. Nós encontramos hoje crenças, seitas que defendem essa prática, mas isso é nos revelado no tempo de Jesus, no capítulo de número 28, dos versículos de número 11 ao versículo de número 15, onde a palavra de Deus nos relata que, como de um acordo, os fariseus tomam conselho com os guardas, dando a eles muito dinheiro para que eles propaguem em uma só voz em Jerusalém, em Judá e todas as circunvizinhanças, dizendo que o corpo de Jesus teria sido furtado pelos seus discípulos e que não teria acontecido a ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia, assim como nós cremos e temos essa fé em Cristo Jesus. Em concordância a isso, existe um vídeo muito polêmico na internet em que um rabino chamado Shalom Arush afirma que
este Yom Kippur, que será realizado em setembro, será o último sem o Messias dos judeus. Então nós vemos agora o desespero dos judeus, atrelado ao ateísmo, negando a existência de Jesus Cristo na terra. E agora eles querem buscar dentro da sua convicção que Jesus, o Messias deles, virá dos ares. Mas alguns deles até acreditam que o Messias já existe e que ele está em Jerusalém, e que alguns dos judeus propriamente já o viram entre os judeus. Mas isto, aleluia, não passa, ou seja, de mais uma falsa profecia, e que é refutada pelo evangelista Mateus, ainda ao escrever o capítulo de número 24, no verso de número 36, que nós vamos fazer menção agora. Você volta um pouco para trás, no capítulo de número 24, ainda no verso, no evangelho segundo escreveu São Mateus, mas agora no capítulo de número 24, no verso de número 36, aonde a palavra de Deus nos diz assim: mas aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Então como é que os judeus, e o judeu propriamente dizendo, o rabino Shalom Arush, pode afirmar a vinda, o dia, o momento, o horário, sendo que a palavra de Deus é refutada, nos dizendo que aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, sim, e somente o Pai que sabe a hora que Jesus Cristo voltará. Assim nós cremos, agora não mais como servo, mas sim como juiz, e não mais sendo condenado, mas condenará e julgará todas as nações. E ainda no capítulo de número 24, nós vamos fazer menção do verso de número 23 ao versículo de número 28, para que a gente possa contextualizar o versículo de número 36, que está dizendo assim, capítulo de número 24, agora nós vamos fazer menção do verso de número 23 ao verso de número 28. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não lhes descrédito. Olha que palavra maravilhosa. Então a palavra de Deus vai nos dizendo: se alguém disser para você, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não dê crédito. No versículo de número 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Olha que palavra maravilhosa. Então nós temos aqui a palavra de Deus revelando ao nosso coração, dizendo que surgirão nos últimos tempos, no princípio das dores, falsos cristos e falsos profetas, anunciando a vinda e a existência de Cristo Jesus na terra. Verso de número 25: eis que eu vou-lo tenho predito, porquanto se vos disserem, eis que lá está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a volta do Filho do Homem. Verso de número 28. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águas. Então nós vemos aqui a refutação a essa falsa profecia, mais uma falsa profecia da vinda de Cristo Jesus. Então algumas crenças acreditam não acreditam na existência de Deus, como a existência, a totalidade, a perfeição de Deus na terra, e assim também não acreditam na existência da vinda de Jesus Cristo.
na passagem de Jesus Cristo na terra. Então nós temos o ateísmo, nós temos o panteísmo, nós temos também o ceticismo, o deísmo, que defende, junto com o gnosticismo, a não existência, a não totalidade da existência de Deus, de um Deus supremo e dominador de tudo aquilo que existe na face da terra. Bom, em concordância, eu quero trazer aqui um relato de um vídeo que eu vi na internet, em que um repórter saía às ruas de Jerusalém e perguntava aos judeus quem era para eles Jesus. Quem era para eles Jesus? Quem era o Messias dos cristãos? E, pasmem, ainda hoje, no século XXI, nós temos ainda judeus que não acreditam na existência de Jesus Cristo na terra. Isso é inadmissível, mas ainda nós temos pessoas, judeus ortodoxos e judeus também, que não acreditam que Jesus esteve na terra, que veio de Deus através do ventre de uma mulher, da Virgem Maria, e que manifestou a glória de Deus, assim propriamente dizendo, fazendo seus milagres, prodígios e maravilhas, e mesmo assim eles não creem. E pasmem, as palavras que saíam da boca daqueles que eram entrevistados por aquele repórter era: nós não cremos no Messias do cristianismo, nós não cremos no Jesus dos crentes, para nós ele não passa de mais um profeta. E outros até diziam que não sabiam quem era Jesus. Mas, como conclusão a essa aula, e eu espero que você esteja gostando desta aula de hoje, que você possa pegar o teu bloco de nota, de anotação, o teu caderno, a sua Bíblia, e ir anotando os textos que foram lidos, as passagens bíblicas, os relatos que aqui foram falados, para que você vai tomando nota e fazendo a sua própria conclusão, fazendo a sua tese, porque nós cremos na existência de Jesus Cristo como o nosso único mediador entre Deus, Cristo Jesus. Então eu quero fazer agora menção de alguns versículos para que a gente encerre essa aula, mas eu gostaria que você, posteriormente a essa aula, assistindo essa aula, você possa enviar para nós, enviar para este programa, enviar para a Rádio Votoline, sugestão de algum tema, que se você tiver alguma dúvida, mande para nós. Pastor, eu tenho dúvida de um texto bíblico, de uma passagem, de uma carta paulina, de algum profeta do Antigo Testamento, de algum livro da Torá, do Novo Testamento. Não consigo elucidar, não consigo trazer a revelação do texto, e eu gostaria que o senhor pudesse me ajudar através desta programação. E nós estamos aqui para te auxiliar. Eu gostaria que você enviasse pelo WhatsApp 17 996 70 9202. Pelo WhatsApp 996 70 9202. E nós vamos te ajudar, te elucidar os textos bíblicos. Você que está começando agora, dando os teus primeiros passos na fé, acreditando em Cristo Jesus com toda a força do teu coração, e que você possa ter conhecimento bíblico para lutar e refutar contra essas falsas doutrinas. Então agora nós vamos fazer a conclusão desta aula usando alguns textos bíblicos para fazer a defesa da nossa fé, da nossa tese. E eu quero que você procure aí na tua Bíblia, no teu celular, no teu smartphone, o primeiro livro de Timóteo, capítulo de número 2, onde nós vamos fazer menção do verso de número 5, em que a palavra de Deus nos diz assim. Versículo de número 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Olha que palavra maravilhosa. E nós temos também como tese a essa nossa aula, o livro de 1 João, eu gostaria que você me acompanhasse,
livro de 1 João, lá no final da Bíblia, livro de 1 João, voltando aqui um pouco para trás, livro de 1 João, nós vamos fazer menção do capítulo de número 4, no versículo de número 2 e 3, onde a palavra nos diz assim, primeira epístola de João, capítulo de número 4, no verso de número 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Olha a palavra de Deus nos dizendo, então, que nós teríamos no princípio da dor a manifestação do anticristo, a manifestação daqueles que não creem na vinda de Deus, o espírito que não crê, que não testifica com o Espírito de Deus. Então nós temos a palavra de Deus revelada ao nosso coração no primeiro livro de João, capítulo de número 4, do verso de número 2 ao 3, nos dizendo que todo aquele que crê em Cristo, o seu espírito, testifica com o Espírito de Deus, mas o espírito que não testifica que Jesus Cristo veio como Filho do homem em carne, este é o anticristo. Então nós temos mais uma alusão à profecia daquele rabino em que nós lemos aqui, a história que ele está dizendo, relatando na internet, em que virá o Cristo dos judeus. E nós cremos que Jesus Cristo já esteve no nosso meio e ele voltará. Então esta é mais uma refutação a essa falsa profecia, a esses falsos cristos e esses falsos profetas. Nós também vamos ler no livro de Filipenses, você volta um pouquinho para trás, na Bíblia, na sua Bíblia, nós vamos fazer menção do livro de Filipenses, e nós vamos encontrar aqui no livro de Filipenses, o capítulo de número, livro de Filipenses, nós vamos encontrar o capítulo de número 2, e nós vamos fazer menção do versículo de número 5 ao verso de número 11, onde a palavra de Deus nos diz assim, livro de Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5 ao verso de número 11, onde a palavra de Deus nos diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então agora nós vemos aqui no livro de Filipenses, capítulo de número 2, no verso de número 5 ao versículo de número 11, a palavra de Deus nos dizendo que Deus colocou o nome de Cristo Jesus acima de todos os nomes, e que todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra se dobrarão diante de Jesus Cristo, na volta de Jesus Cristo, onde ele julgará o mundo e a humanidade, e que toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus Pai. Então até aqueles que os transpassaram confessarão que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e esses falsos profetas crerão na volta de Jesus Cristo. Para finalizar, nós vamos ler agora os últimos dois versículos que se encontram no livro de 1 Coríntios, você vai voltando um pouco para trás, livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 15, nós vamos fazer menção do verso de número 3
ao versículo de número 4, aonde a palavra de Deus nos diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aleluia! Olha que palavra maravilhosa! Então nós temos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, que Paulo recebeu, aleluias, e escreveu que Jesus Cristo que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E também, para contextualizar com esse texto, parafraseando, nós vamos para o primeiro livro de Coríntios ainda, mas agora no capítulo de número 1, onde a palavra de Deus nos diz, no verso de número 21 ao versículo de número 23, onde a palavra de Deus nos diz assim: visto como a sabedoria de Deus, o mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, meu querido, nós temos aqui, dentro da palavra de Deus, a nossa regra e fé e conduta. Nós temos a refutação a essa teoria da conspiração contra a existência de Deus como Criador de todos os seres da Terra e Criador de todo o universo e tudo aquilo que Ele criou sobre o haja de Deus. E na passagem de Jesus Cristo como Deus-homem, e como Deus e como homem na Terra. Então nós tivemos aqui os textos bíblicos para refutar. E eu quero dizer para você que não adianta, ainda que a ciência, a televisão, o cinema, os jornais, a internet unam em uma só força, investindo todo o dinheiro, todos os dinheiros que existem na terra. Assim como eles fizeram, os sacerdotes deram dinheiro aos soldados para propagarem, anunciarem em Jerusalém e em toda a circunvizinhança, dizendo que Jesus Cristo nunca existiu. Que quando eles estavam dormindo, os seus discípulos vieram de noite e roubaram o seu corpo. Eu quero dizer para você que Ele vive e Ele está em nosso meio. Isso é a prova da existência de Jesus Cristo Nazareno, porque nós cremos nele, mesmo que não o vimos, mas pela nossa fé e a nossa crença em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos que Ele vive e reina para todo sempre. Eu quero que você compartilhe essa aula aos teus amigos, aos teus companheiros, a todos que você conhece e que ainda estão assim, que não creem, que estão cocheando em doce pensamento, que estão vindo de outra crença, de outra religião, mas que a partir dessa aula possa, em nome de Jesus Cristo Nazareno, crer na existência de Deus e na existência de Jesus Cristo como homem e Deus que existiu na terra dos viventes. Eu quero orar para você. Eu quero orar para você que está nessa indecisão, em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, que o Senhor possa adentrar o coração desse homem, dessa mulher, que está vindo de outra religião, de outra seita, que não crê na existência do nosso Deus, que não crê na existência em que Jesus Cristo esteve dentre nós e foi crucificado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vive em nossos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, tira as escamas dos olhos desse homem e dessa mulher, e que o Senhor possa acrescentar a fé ainda mais, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos digamos amém. Um forte abraço e até a próxima aula.
TV Votoline. Compromisso com a verdade.